Eu já abri algumas empresas diferentes e atualmente eu dirijo duas delas, que é o IOPEX Brasil e a Indústria da Música Studio and Music School. E depois de 20 anos empreendendo, eu aprendi que é muito mais fácil você conquistar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, quando você consegue unir o seu sonho à realização do sonho de outras pessoas. Eu comecei muito cedo a pensar que conhecimento era tudo que a gente precisava. Meu pai sempre me dizia isso. A casa dos meus pais, a gente é de uma família muito simples, né? E sempre batalhou bastante para educar os filhos. Meu pai era policial, já é falecido, minha mãe ainda está viva. Meu pai era linha dura, no sentido de deixar a gente sempre se educar bastante, batalhar pela vida e sempre pensar no futuro, mas de um coração enorme, né? Minha mãe foi professora de português e, graças a Deus, conseguiu nos educar muito bem, né? Todos os 5 filhos, eu sou filho do meio, tenho 4 irmãs, 2 mais velhas e 2 mais novas, e com os meus pais eu aprendi que vale mesmo a pena dar valor àquilo que a gente conquista, e se a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás dele. Desde quando eu comecei minha faculdade de engenharia, eu tinha essa vontade de empreender, mas eu não sabia o que, eu não sabia que caminho seguir. Conforme foram passando os anos, algumas frustrações, alguns acertos também que eu fiz, né, como cursos como esse, inglês, eu acabei me encontrando. Foi extremamente importante para mim o curso em si, porque ele moldou todo o meu sonho, tudo que eu queria. Agora eu tenho ele tudo datado, tudo no papel, e é só dar sequência, né, ao que eu tinha em mente, que agora foi idealizado. Eu vim buscar esse curso já entendendo um pouquinho do contexto, do que é que a gente iria abordar para trazer para a minha empresa. Eu já tinha montado a minha empresa quando eu comecei a fazer o curso. E para mim, mesmo eu estando já dentro de um contexto diferente dos demais participantes da turma, para mim foi bem legal, porque eu consegui ter uma ideia, um esclarecimento muito maior de como é montar uma empresa, do que é ser um empreendedor de verdade. Eu prefiro ter uma informação boa e que eu já posso usar em pouco tempo, e foi isso que eu encontrei no curso. Então, se eu quiser ser empresário amanhã, eu já tenho material muito bom para abrir a minha empresa. Isso que me chamou a atenção. E a didática também, né? Eu acredito que não é qualquer pessoa que tem o interesse de fazer esse curso. As pessoas que fazem querem resultado muito rápido e bom, né? Então, você acaba entrando nesse clima, né? Nessa sintonia. Eu entrei num curso com a mentalidade de estar buscando um planejamento melhor para a criação da minha empresa e saio com esse objetivo assim, mais que satisfeito. Superou minhas expectativas, principalmente no caso que eu estou buscando abrir a minha empresa agora. Recomendo demais o curso a todas as pessoas. O curso é esclarecedor, você entra e sai outra pessoa, definitivamente. Eu entrei com a cabeça de funcionário pensando em talvez abrir minha empresa, e hoje eu saio decidido e realmente fazendo o meu propósito, o que eu quero ser e como eu quero ser, e até mesmo como eu vou fazer para chegar lá. Então, desde os meus 6 anos de idade, eu comecei no mundo da música e nunca mais eu saí. Eu abri o meu primeiro estúdio com 18 anos,
eu trabalhava em Barbacena, de onde eu venho, no interior de Minas, um cômodozinho pequenininho, na casa dos meus pais, produzindo para minha banda, produzindo alguns jingles, algumas trilhas e principalmente tocando em todos os lugares que vocês podem imaginar. Com 19 anos eu entrei para a faculdade de engenharia, lá em São João del Rei, em Minas também. Os meus pais não tinham muita grana, sempre nos ajudaram muito a bancar as coisas e aí eu comecei a dividir meu tempo entre a faculdade e o estúdio para ter grana suficiente para batalhar a minha vida e continuar fazendo a minha engenharia, né? E foi a época que eu tive a oportunidade, através da minha faculdade, eu fiquei sabendo que ia ter na Alemanha um intercâmbio, né, entre a Faculdade de São João del Rei, que a gente chamava de FUNREI na época, hoje é a Universidade Federal de São João del Rei, e a Universidade, a Fachhochschule de Munique. Eu fiz uma prova, né, tive que fazer um curso rapidinho aí de alemão para aprender a conseguir falar e conseguir essa bolsa e acabei mudando completamente o rumo da minha vida, né? Eu fui parar na Alemanha, né, no finzinho do meu curso de engenharia, fui lá fazer 2 estágios, falava muito pouco do alemão ainda, né, uma língua super difícil, eu tive menos de 6 meses para estudar um pouquinho, só para não chegar lá não sabendo nada. E aí eu descobri que era lá durante esses estágios, né, que uma das coisas que eu fazia muito bem era analisar processos, era desenvolver melhorias e trabalhar com a melhoria nos processos, ajudando as pessoas e trabalhar dessa forma, né. Depois que eu voltei desses 2 estágios, eu consegui um trabalho como trainee na Mercedes, em Juiz de Fora. Eu fiquei 1 ano mais ou menos no programa trainee e eles me deram a oportunidade de sair um pouquinho antes do programa e ir para a Alemanha para participar de um outro programa, International Training Program, que era um programa internacional de treinamentos que você poderia ir para diversas áreas, visitar diversas plantas e eu acabei depois disso me tornando meio que um consultor interno ali. Consultor interno porque durante esse período eu aprendi o que na época a gente chamava, até hoje, né, a gente chama de Kaizen, a gente fazia muitos workshops de Lean, de melhoria contínua nas plantas e nas linhas de produção, então foi nessa época que eu pude investir meu tempo aprendendo metodologias, ferramentas, abordagens diferentes aí para a melhoria contínua dos processos e fui fazendo workshops atrás de workshop, fui me desenvolvendo muito nessa área. Cada vez mais meu trabalho foi sendo reconhecido dentro da empresa e valeu a pena mesmo de sempre me entregar aí muito para os workshops e para as atividades da empresa, fizeram com que eu pudesse aprender muito, né, e pegar bastante experiência com processo Toyota de produção, né, um sistema muito robusto de melhoria contínua através dos workshops Kaizens e essa foi uma fase muito legal para mim de aprendizado e tudo. Como todo mundo está em constante evolução, eu depois de 6 anos deixei meu cargo na Mercedes, de consultor interno e resolvi ir para uma empresa mesmo de consultoria e aí eu fui morar em Porto Alegre, fui para a Leanway Consulting e aí foram mais ou menos 2 anos, né? E nesse período eu recebi uma notícia de que eu teria que voltar lá para a Alemanha porque a minha namorada da época veio passar um período, né, acabou ficando grávida, a gente ia ter um filho. E como Deus realmente escreve certo por linhas tortas, um dia eu estava em São Paulo dando uma palestra em um congresso e um diretor da Porsche Consulting que estava presente no evento, no final do evento ele me abordou, ele disse que assistiu a minha palestra, tinha gostado muito e acabou me convidando para fazer uma entrevista no dia seguinte. Eu fui até o hotel, fiz a entrevista, ele disse que eu tinha passado, né, e tinha me feito uma proposta muito interessante. Eu resolvi aceitar, né? 3 meses depois, eu já tinha largado a Leanway lá em Porto Alegre e estava retornando de novo para a Alemanha para dar apoio à minha ex-namorada e ao Davi, que precisavam do meu apoio naquela época e foi uma fase de dedicação bastante para o nascimento do meu filho, né? O relacionamento depois disso acabou não dando certo, nós resolvemos nos separar, eu fiquei sozinho por mais 1 ano e meio, mais ou menos, na Alemanha, né? E percebi que realmente lá não era o meu lugar, não fazia mais sentido eu ficar somente viajando ali para os países da Europa. Enquanto eu estava na Porsche Consult, eu tive a oportunidade de participar de diversos projetos em muitos países. Nesse período que eu acabei ficando sozinho, eu optei por me candidatar a participar de vários deles ao redor do mundo. Foram muitos projetos interessantes em muitos países e o país que me ajudou, que me acolheu, que foi a Alemanha, né, me ajudou a crescer principalmente.
eu já não me sentia mais em casa, né? E aí eu decidi voltar para o Brasil. A Porsche Consulting abrir aqui uma empresa de consultoria e foi aí que eu resolvi vir para cá para ajudar a Porsche Consulting a abrir esse escritório, né? Hoje eu tenho, logicamente, um contato bastante saudável, muito próximo com meu filho. A gente se fala quase toda semana por Skype. Eu chego aí 1 ou 2 vezes por ano para lá para ter esse contato. E 1 ano depois que eu retornei para o Brasil, foi que eu conheci a minha atual esposa, que me faz muito feliz. A gente se casou e nesse projeto que eu estava da Porsche Consulting aqui no Brasil, na Volkswagen, aqui em Taubaté, foi onde tudo começou, né? O meu pensamento começou a mudar. Eu conheci minha esposa, depois do casamento a gente resolveu ficar por aqui. E pouco tempo depois eu retornei para o Brasil, né? Eu ainda morava na Alemanha, ainda tinha algumas coisas lá, mas depois de um tempinho eu resolvi voltar para o Brasil e abrir a minha própria empresa de consultoria, né? Fiquei um tempinho trabalhando com a primeira empresa de consultoria que eu tive. Essa empresa amadureceu e depois nasceu o IOPEX, onde eu tive a oportunidade de empreender novamente, né? Depois disso a empresa começou a crescer muito. Eu já estava fazendo projeto em áreas diversas, como saúde, construção, a própria indústria, prestando consultoria em alguns mercados diferentes. E eu precisava de uma pessoa de confiança, né, para cuidar da parte financeira e administrativa da empresa. Então, minha esposa, que trabalhava na Volkswagen, veio trabalhar comigo, eu a convidei para trabalhar comigo. Ela veio, começou a cuidar da empresa, dessa parte administrativa e financeira. E aí a gente começou a fechar muitos projetos, a empresa começou a crescer bastante. A gente chegou a ter 4 pessoas no back office e 20 consultores aí espalhados por diversos projetos aqui no Brasil, na América Latina. Foram dias muito legais, até que eu percebi que o negócio estava tomando um tamanho muito grande, né, mais importante do que eu mesmo, enquanto dono da empresa, né, tomando conta da minha vida pessoal e principalmente da minha saúde. Eu viajava de segunda a sábado, toda semana, e quando eu não via mais a minha esposa praticamente, né, eu já me sentia assim fora da caixa, né? Não adianta nada a gente ganhar dinheiro, estar viajando, vendo diversos lugares, lidando com diversos mercados e tendo muita experiência se a sua vida pessoal acaba não te fornecendo aquilo que você precisa, né? E por conta do excesso dos projetos, o excesso de viagens, eu comecei a ficar doente por várias vezes, né? E sempre melhorava, ficava doente, melhorava, ficava doente. Até que um dia eu fui no médico e ele me alertou que eu deveria diminuir bastante o ritmo, senão eu ia acabar podendo ter algum problema mais sério. E foi aí que eu decidi, tomei essa decisão de pegar menos projetos na área de consultoria, me especializar um pouco mais em mentoria, fazer alguns cursos, aí fechei menos contratos, diminuí os clientes, comecei a enxugar o meu quadro de consultores e o quadro de colaboradores, né? E aí não era mais sustentável para mim, né, cuidar da empresa, liderar pessoas e ao mesmo tempo ter uma vida pessoal normal, né? Afinal, minha esposa queria ter filhos e eu queria ter uma vida familiar também, como os meus amigos, poder visitar as pessoas e fazer algumas coisas, e eu resolvi reduzir mesmo o meu ritmo e investir numa pausa para poder pensar, repensar a minha vida e repensar os meus planos, né? Foram quase 2 anos depois que eu passei aí de time, né? Eu dei esse tempo para o IOPEX, reduzindo o quadro e tal, e eu resolvi refletir nesse período, né, para resgatar, quem sabe, aí algo que fosse legal para a minha vida, que era a música. Eu dei início a um dos meus sonhos, que era abrir novamente um estúdio de gravação, né? Eu tive um estúdio há muitos anos atrás, muito simples, na casa dos meus pais, e dessa vez eu resolvi investir uma grana e abrir um estúdio de gravação de verdade, profissional, para que eu pudesse produzir as minhas músicas, produzir músicas para os outros, né? Atender os músicos da região aqui do Vale, onde eu moro, em Taubaté. E aí que nasceu a indústria da música, né? Que além de um estúdio, a gente acabou transformando numa empresa que no início nasceu despretensiosamente aí como um estúdio e depois se tornou um centro de formação de pessoas. A gente hoje dá curso de DJ, a gente tem cursos de produção e assim por diante, foi muito legal, né? Nesse período eu acabei conhecendo
melhor alguns alunos, né, que possuem pais que são empresários ou que eles mesmos são empresários aqui na região. São pessoas que sempre quiseram abrir empresas também, e eu já sabia que o Brasil, lógico, né, é o país aí com o maior índice de empreendedores que a gente conhece, mas também é um dos maiores, se não o maior, que possui um índice elevadíssimo de falência de pequenas e médias empresas. Bom, então um dia conversando com a minha esposa, que nesse período já tinha, né, se formado coach, já tinha pensado numa nova carreira, já estava iniciando uma nova carreira, a realização de um sonho que ela tinha, eu também tive um estalo, né, e pensei, por que não ajudar as pessoas a realizarem também os seus sonhos, o desejo, né, daqueles empresários de abrir um próprio negócio, né? Eu já vinha lidando com pessoas na indústria da música que queriam fazer isso, já vinha ajudando alguns amigos que sempre me perguntavam, né, Giovanni, pode nos ajudar aqui, me dar uns conselhos aí, vem aqui na minha empresa prestar uma consultoria assim, assado. Então nesse período eu sempre dava algumas dicas para as pessoas e resolvi estudar um pouquinho mais sobre mentoria, né, fazer alguns cursos e tal, para reunir materiais suficientes que me dessem a base do que eu tirei desses 19 anos de consultoria, mais essas coisas novas do mercado, e adaptar tudo isso para um conceito novo, de forma a ajudar os novos empresários a abrir o seu negócio, e aqueles que já abriram, como é que eles podem alavancar os seus pequenos negócios, né? Essa foi a minha ideia. Então, é uma satisfação muito grande para mim poder unir conhecimentos que eu tive, né, internacionais, em grandes empresas, e poder ajudar esses futuros empreendedores ou aqueles empreendedores que querem melhorar os seus negócios cada vez mais e que estão pensando, obviamente, em aumento da performance dos seus negócios ou a realização dos seus sonhos, né? Hoje o IOPEX abriu novamente as suas portas, a gente está com um escritório aqui de braços abertos para receber empresários e futuros empreendedores que sonham como eu sonhei. Eu tenho oferecido aí o meu conhecimento em forma de mentorias, de consultorias e de alguns treinamentos para guiar essas pessoas da melhor maneira, com orientações para ajudá-los a serem empreendedores de excelência. Todos os dias, como empreendedor, eu sei muito bem o que é acordar cedo, batalhar para que um projeto se torne realidade, mas eu também sei o quanto é difícil manter esse sonho vivo. Hoje eu tenho 2 empresas saudáveis e em constante crescimento. E se eu conseguir, você também pode conseguir.